Olá! Nesse vídeo, iremos descrever as instalações necessárias para a prática da cunicultura. Iremos abordar os requisitos de localização para a implementação das instalações, dimensões e especificações dos galpões, medidas de biossegurança, gaiolas, ninhos e fossas sanitárias. O primeiro passo para iniciar a sua criação de coelhos é a escolha da localização das instalações. As mesmas devem ser próximas ao seu mercado consumidor, a fim de minimizar custos. Deve, porém, ser afastado de grandes áreas residenciais e grandes rodovias, para evitar assim a contaminação do ambiente e o estresse causados nos animais por conta de poluição sonora e atmosférica. É importante, porém, que o local seja de fácil acesso para caminhões de transporte de mercadoria. É vital que todas as instalações sigam o sentido leste-oeste, para proteger os animais do contato direto com a luz solar, que em dias de verão muito intensos pode levar a quedas na produção devido ao estresse provocado aos animais, e em alguns casos pode até levar a óbito. Os galpões devem garantir condições ideais para os animais, sendo elas iluminação constante, de no mínimo 16 horas por dia, proteção contra predadores como gatos, cães e animais silvestres, temperaturas amenas, por volta sempre de 16 a 29 graus em condições de produção, e por fim, manter um ambiente arejado e com presença de correntes de ar naturais, que são extremamente importantes para evitar a disseminação de patógenos e manter um ambiente fresco e sem fortes odores. Os galpões devem possuir de 6 a 12 metros de largura e até 160 metros de comprimento, com o pé direito, isto sendo a altura do teto, de cerca de 2,5 metros até 3 metros, com um lanternim com tamanho mínimo de 1 metro, justamente para evitar o contato direto do sol com os animais. O telhado deve ser feito de telhas duas águas, pois estas oferecem melhor isolamento térmico que as telhas de amianto. Já os corredores laterais e centrais devem medir pelo menos 80 centímetros de largura, e os transversais 1 metro. Já as paredes dos galpões abertos devem possuir cerca de 50 centímetros de altura, para impedir a entrada de umidade. Já em galpões parcialmente fechados, a altura das paredes laterais deve ficar 30 centímetros acima da parte superior das gaiolas, impedindo que as correntes de ar incidam diretamente nos coelhos. O piso deve ser semi-pavimentado, por ser barato e eficiente para a produção. Não é recomendado, porém, a utilização de piso pavimentado, pois este requer limpeza diária e leva a aumento na umidade interna das instalações. Quando falamos de isolamento térmico, pensamos justamente no abrigo que as instalações oferecem. As paredes, e principalmente o teto, devem prover proteção necessária contra as noites frias de inverno e os dias quentes de verão. Para isso, é importante a utilização do já mencionado telhado duas águas e as paredes com tamanhos adequados que promovam proteção contra o tempo. Animais que passam calor ou frio são animais estressados, e sabemos que animais estressados possuem baixa produtividade. Importante frisar que o telhado é um ponto crítico nessa etapa, pois nele ocorrem cerca de 60% das trocas de temperatura com o ambiente. Em locais com temperaturas muito elevadas, como a nossa seropédica, é importante a adição de sistema de arrefecimento, que tem a função de aumentar a umidade do local de forma segura, diminuindo as temperaturas e evitando altos níveis de umidade. Pode-se também utilizar sistemas de ventilação natural ou artificial, como ventiladores, por exemplo. Também é muito utilizado sistemas de resfriamento por evaporação, ajudando assim a aliviar o estresse dos animais em tais condições.
Já ao contrário também é verdade, pois em locais com temperaturas muito baixas, o sistema de aquecimento é muito importante para a utilização na cunicultura, uma vez que as temperaturas ideais para coelhos em áreas de produção são por volta de 16 a 29 graus Celsius. Para aquecer as instalações, podem ser usadas estufas de carvão e radiadores de água quente. Porém, o mais indicado e utilizado na cunicultura são os geradores de ar quente, por possuírem baixo custo e uma baixa necessidade de manutenção. As gaiolas, por sua vez, precisam acomodar múltiplos animais, com lotação variando de acordo com a função e a raça de cada coelho. Filhotes precisam de uma área de 0,08 metros por animal, com uma lotação total de 10 animais por gaiola. Reprodutores precisam de uma área de 0,33 metros por animal. E fêmeas lactantes precisam de um espaço ainda maior, sendo de 0,48 metros. Gaiolas superlotadas podem acarretar em brigas, levando a ferimentos e estresse, que, por sua vez, sim, levam a baixas na produção e custos para o produtor. As gaiolas devem ser feitas de material resistente, como, por exemplo, e também o mais utilizado, o arame galvanizado, evitando sempre materiais como madeira e bambu, pois estes podem ser roídos pelos coelhos. Essas gaiolas devem ter pelo menos 10 centímetros de largura para os corredores longitudinais e 1 metro para os corredores transversais. É prática comum também, na cunicultura, deixar as gaiolas em suspensão. Assim, a necessidade de limpar as fezes de gaiolas individuais é removida, sendo necessária apenas a manutenção periódica. Para isso, a abertura para a passagem das fezes deve ser de no mínimo 1 centímetro, podendo ser maior para matrizes e para raças de portes maiores. Já a fossa trabalha em conjunto com as gaiolas em suspensão, coletando as fezes que caem dessas. São cavidades de aproximadamente 2 metros de profundidade, com tamanho podendo variar. Normalmente são cobertas com carvão, areia e brita. Como mencionado, essa prática elimina a necessidade de limpeza individual das gaiolas, sendo necessária apenas uma limpeza periódica dessas cavidades, normalmente uma vez ao ano. Porém, em fossas semi-profundas, que são fossas com uma metragem um pouco menor, essa limpeza deve ser feita de 3 a 4 meses. Durante a permanência dos dejetos na fossa, eles devem receber sempre um tratamento com superfosfato de cal, agentes inseticidas e larvicidas, evitando infestações por moscas e possível disseminação de doenças. Como mencionado, os ninhos para coelhas em parto ou em lactação devem ser consideravelmente maiores. Normalmente é necessário um espaço de 25 por 25 centímetros e cerca de 40 centímetros de altura, podendo chegar até 50 centímetros. É importante que esses ninhos sejam feitos de chapa galvanizada para proteção contra roeduras e facilidade para a limpeza. Ainda sob as matrizes, é interessante ninhos com plataformas, pelo ponto de vista do bem-estar animal, pois as matrizes gostam de utilizar essas plataformas como refúgio dos láparos. Os comedouros são os equipamentos mais importantes na cunicultura, pois a alimentação representa o maior gasto do produtor, cerca de 70% do custo total. Por isso, é importante que os comedouros sejam de qualidade e evitem desperdício. Os comedouros mais utilizados no Brasil são os semiautomáticos, que atuam com a ação da gravidade. Mas é comum também, fora do país, a utilização de comedouros automáticos.
Independentemente da sua escolha, é importante que o comedouro tenha bordas anti-desperdício, que ajudam no bolso do produtor, e pequenos furos no fundo, para que não tenha acúmulo de pó de ração, que em alguns casos pode causar problemas respiratórios aos animais. Por fim, porém não menos importante, são os bebedouros, que assim como os comedouros, também devem ser de qualidade. Os bebedouros que pingam excessivamente causam um aumento significativo na umidade da granja, dificultando a troca de calor do coelho com o ambiente. Bebedouros mais utilizados são os automáticos, pois diminuem a necessidade de manejo. O mais comum deles é do tipo nipple. O repouso de patas, junto com as já mencionadas plataformas, formam as chamadas gaiolas de bem-estar. Estas gaiolas precisam ter pelo menos 50 centímetros de altura para que sejam adicionadas as plataformas. Os repousos de pata, por si, são retângulos de plástico que possuem dimensões variadas, mas servem ao propósito de evitar machucados nas patas dos animais devido ao contato direto com as frestas da gaiola. Tem como consequência direta a redução do estresse no animal e evita gastos com tratamentos médicos, sendo uma importante ferramenta na redução de custos e manutenção ou até mesmo aumento de produção. Assim como em outras criações, na cunicultura também devemos nos atentar para as normas de biossegurança. A aplicação dessas normas é fundamental para o sucesso da produção, uma vez que, com o manejo preventivo, podemos evitar doenças no coelhário e queda na produção. No que diz respeito às instalações, devemos frisar algumas práticas, como, por exemplo, utilização de vassoura de fogo para desinfecção periódica nas instalações. Atualmente na Europa, essa prática já é adotada semanalmente, retirando os animais das gaiolas e utilizando lança-chamas. Áreas de quarentena para animais recém-chegados ou em tratamento. Limpeza e desinfecção dos ninhos após o uso dos láparos. Verificação semanal dos animais, orelhas, dentes, patas. Todas as fontes utilizadas nesse trabalho podem ser encontradas nesses links. Um agradecimento especial também para o professor Luiz Carlos Machado, do Instituto Federal de Minas Gerais, pelos vídeos postados no canal Dr. Cune, que ajudaram imensamente o nosso trabalho. Muito obrigado a todos